Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Gato Subindo no Telhado. A Sandra Nemberg e o Ernesto Paglia são gente, que é difícil. Dois dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro. E nesse episódio, quem sobe no telhado comigo são eles. Então vai aí a primeira parte da conversa. Espero que vocês gostem. Ernesto Paglia e Sandra Nemberg, vocês dispensam da apresentação. Muito obrigada por bater um papo aqui comigo hoje no Gato Subindo no Telhado. Como vocês estão? Vamos ótimos, ótimos. O gato. Eu adoro esse nome. Espero que o gato não tenha subido no telhado. Não, eu espero que ele não saia do telhado, né? Porque o próximo passo é que é o problema. Como está o mundo atualmente, eu acho que o gato está mesmo no telhado. Tá com duas patas penduradas, eu acho. Ele deve estar olhando ali para baixo, assim, falando... Com as unhas, assim, agarradas. Pulo, não pulo. Alguém me segura aqui, por favor. Você sabe que eu adoro aquela frase, acho que é da Mafalda, né? Que diz assim, pare o mundo que eu quero descer, sabe? Eu tô mais ou menos... Sim. Eu e o gato, estamos ali. Pois é, eu também. Eu falo muito essa frase, para o mundo que eu quero descer, aí eu pego um pouquinho de oxigênio e volto, né? Exatamente. Ponto, muito bom ter vocês aqui comigo. Vamos ter um papo meio descontraído e eu queria saber. Vocês não tiveram um bate-papo assim como casal, né? Não, a gente, até por razões profissionais, a gente, dentro do trabalho, meio que cada um faz o seu trabalho, os nossos trabalhos não acontecem no mesmo programa, não acontecem no mesmo ambiente, nós não temos as mesmas chefias, trabalhamos em redações diferentes, então tem só o chefão lá. O chefão realmente manda em todo mundo. Não, e foi lá que nós nos conhecemos, na verdade, Isso, né? Assim, mas nós já... O ambiente foi esse ambiente que nos apresentou, digamos assim. Mas nessa época nós trabalhávamos, sim, no Fantástico, ambos na mesma redação. Mas depois, não. Os caminhos se separaram, nós não. Nós nos unimos e foi legal. Então, mas assim, a gente Nós nunca trabalhamos diretamente juntos, assim, sabe? Quer dizer, até trabalhamos... Mas porque eu tenho... lugar, né? Eu tenho aqui informação. Quando vocês foram a Londres trabalhar como correspondentes para a Globo, vocês chegaram a trabalhar juntos, mas eu me pergunto, como é trabalhar com um casal? Porque nem todos os casais se dão bem trabalhando juntos, né? Como que foi? Vocês davam palpite no trabalho do outro? Nessa época que a gente foi para Londres, a gente passou lá 2 anos, eu fui para coordenar o escritório e também fazer reportagem, e o Ernesto foi para ser o correspondente do escritório. Então, de alguma forma, eu tinha uma ascendência, né, sobre ele, porque eu era coordenadora do escritório. Mas eu só coordenava, então eu me reportava ao Brasil e tudo que o Brasil queria que fosse feito, eu efetuava lá, né? Eu executava lá. Eu, na verdade, era só um porta-voz, né? Eu levava para o Brasil e o Brasil respondia. Eu falava, olha, gente, tem essa matéria, com quais repórteres vocês querem fazer. E o Brasil escolhia, né, a direção do programa... até para evitar qualquer melindre, né? E aí eles faziam e funcionou muito bem, sem problema nenhum. Tal. Inclusive, isso foi assim, um acordo que eu fiz para aceitar esse posto, que eu falei assim, eu não quero que me acusem de favorecimento, né? Então, dar as melhores pautas para ele e tal, e também não quero criar nenhum problema entre a gente, entre o casal, né? Porque daqui a pouco ele vai estar falando, puxa, mas, né, por que essa pauta, não aquela? Enfim, então, a gente queria manter isso bem claro e bem separado. O conflito de interesses. Já era o suficiente estar no mesmo escritório, fechadinho ali, trabalhando. Mas eu acho que a gente passou esses 2 anos de uma maneira muito correta, né? Assim, eu executava o que o Brasil pedia e assim a gente trabalhou. Isso foi o máximo que a gente trabalhou junto de verdade, né? Um se reportando ao outro e tal. Mas nós trabalhamos não só na mesma empresa, Ernesto há 43 anos e eu há 31 anos,
como nós trabalhamos com o mesmo produto, né? A gente poderia trabalhar na mesma empresa, mas assim, eu já fui atriz, então eu trabalhava e trabalhei na Globo como atriz, então eu trabalhava na parte de entretenimento, de produção. Atualmente, não. Ambos trabalhamos no jornalismo, então Mesmo trabalhamos departamento. mesmo departamento. E nós temos, assim, visões sobre os trabalhos, né? Os nossos, dos colegas, da emissora e tudo mais. Então, a gente está em constante contato, a gente assiste aos programas juntos, a gente conversa, a gente discute, a gente aponta, a gente critica, a gente acrescenta. Quer dizer, existe essa relação que é inevitável, né? Afinal de contas, eu fico imaginando assim, dois médicos, né, que são casados. Um faz uma coisa, outro faz outra, mas ali, na hora de discutir o paciente, né, cada um dá um pitaco. Fala, puxa, por que você não fez por aqui? Não, por que você não fez aquilo? Enfim, né? Acho que tem um... Somos do mesmo ramo, trabalhamos na mesma atividade, então é natural que se tenha uma opinião sobre o trabalho do outro, se peça opinião, se dividam decisões. Estou com dúvida nisso, o que você acha? Né? Questões de carreira, é inevitável, né? Porque qualquer decisão, apesar de serem carreiras individuais e autônomas, independentes, mas nós somos interdependentes, né? Sim. Então a gente acaba, qualquer decisão profissional dela também me afeta. Se ela Claro, como casal, se ela sim. for trabalhar em outro país, eu não atrapalho o nosso casamento. Então, um Né? exemplo Se eu assim, viajo muito, atrapalha o casamento. Atrapalha um pouquinho. Atrapalha ou altera não, o a Ernesto, natureza assim, da coisa. pensando aí antes, né, da pandemia e tal, o Ernesto, ele vivia com uma mala pronta, né? Ele sempre estava com uma malinha ali, quase pronta, arrumadinha para qualquer eventualidade. E as pautas para ele apareciam assim, ó, precisa embarcar, tem que ir, Bom, não mas sei o assim, quê. não é que tenha mudado muito também. É A que gente agora agora começou a voltar. tem uma retomada, mas eu, assim, nas últimas 2 semanas eu viajei para 2 lugares para fazer 2 matérias diferentes. Então, talvez o ritmo esteja um pouco mais tranquilo, porque é uma por semana e tal, mas que antigamente era uma por dia, né? Praticamente. Mas também houve períodos em que era uma a cada 2, 3 meses, Não, mas daí porque também ia fazia-se e ficava, né? eram Ia e ficava uma semana, períodos ficava mais 2 semanas. prolongados. Tal. A gente, isso é muito curioso, né? Porque olha só, trabalhamos na mesma empresa, trabalhamos no mesmo ramo, mas em situações tão distintas. Ele vivia viajando e eu vivia fixa num estúdio. Então, eu tinha rotina, eu tinha hora para acordar, hora para dormir, hora de sair, eu tinha hora, né? E ele nunca teve hora nenhuma para absolutamente nada. Hoje é assim, amanhã é outra coisa. Então, aí começam os conflitos de casal, né? Que são conflitos naturais de qualquer casal, que era assim: Ernesto, vamos marcar um jantar sexta-feira à noite com um casal de amigos? Não sei, não sei onde eu vou estar, não sei se eu posso, não sei se eu vou terminar a tempo. E eu, pela minha rotina, eu podia me programar. Ele nunca pôde se programar. Então, eu tive que me adaptar muito à vida dele profissional, né? E eu acho que isso as pessoas não têm ideia quando elas vêm do outro lado, falam, eles estão no mesmo lugar e eles se entendem. Pois é, mas esse tipo de coisa afeta, claro, né? Assim, eu tive que me adaptar muito mais ao ritmo de trabalho dele do que ele é o meu, porque, na verdade, ele se adaptou uma vez e ali, por exemplo, só no Jornal Hoje eu fiquei 20 anos. Então, assim, ele só teve que se adaptar na virada, a partir dali. Agora está um pouco mais fluido, mas mesmo assim, também com o passar do tempo a gente vai tendo uma vida um pouco mais tranquila, né? Do ponto de vista de carreira, também de trabalho, então isso, que bom, porque aí nossos tempos estão se aproximando um pouco mais. Mas, que bom, porque eu lembro... Nas últimas semanas eu também fiquei 2 dias fora por semana, que não é nenhuma barbaridade, mas enfim. Mas você já viajou muito, porque eu lembro quando eu cheguei no Brasil, que eu acho que era 2010, e eu cheguei final de agosto, setembro, que era o tempo das seleções, eu lembro que você pegava um avião diariamente por todo o país, que é bem pequeno, o Brasil, né? E isso diariamente. Então você ficou um tempo longe.
Pois é, Então, por exemplo, nós estamos em ano eleitoral e eu, neste ano, não estou envolvido com cobertura eleitoral, então, o que é muito mais tranquilo, né? Porque você tem, inevitavelmente, que viajar muito quando faz esse tipo de trabalho. Então, assim, até que a vida está mais tranquila, mas a gente já passou por períodos bem agitados e bem desencontrados, né? né? De Copa do Mundo, né, Olimpíada, esse tipo de coisa que a gente vai e fica muito tempo, né? Claro. Enfim, aí a gente já teve experiência, você pode imaginar, a gente está casado o quê? Há 30 anos? Não, Por menos, 94, 94, 28, 8, né? Então, é um tempinho vivendo junto, Tempo para se acostumar com a agenda do Já, outro. já, um Mas pouquinho. que bom que agora estão, né, num caminho mais pertinho um do outro, porque também vocês trabalharam muito para isso acontecer, né? Acho sem que dúvida, sem chega dúvida. de loucuras, a gente vai fazendo anos, queremos, né? Bom, no decorrer da carreira de vocês tiveram que entrevistar muita gente e, como bons jornalistas, serem imparciais o tempo todo, o que eu acho isso extremamente difícil. Sem falar nomes, vocês já tiveram que entrevistar uma pessoa que vocês falaram, putz, eu não gosto dessa pessoa? Várias vezes, né? Principalmente criminosos, sei lá, gente acusada de coisas muito sérias e que a gente sabe que essas pessoas provavelmente são culpadas, né? Então, a gente dá a chance dessas pessoas se defenderem, é uma obrigação profissional, né? E até legal, você não pode falar de alguém, levantar acusações sem permitir que essa pessoa se defenda, né? Então, assim, quando essas pessoas respondem, se dispõem a responder às acusações, aí você vai preparado para apresentar as questões, né? Falar, olha, você é acusado disto, 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 disto. Então, dependendo de pessoas que são acusadas de coisas muito graves e que você provavelmente sabe que provavelmente as acusações são verdadeiras, você tem que tratar com todo o respeito e frieza possíveis. Eu acredito que o jornalista não tem nenhum mandato divino para condenar as pessoas, nós não somos juízes, nós não somos nada disso. Agora, a gente tem o dever de questionar alguém que está sendo acusado de alguma coisa grave, especialmente se é uma figura pública, se é um funcionário público, um político, um dirigente, enfim, ou mesmo de empresa, ou de qualquer situação, ou uma pessoa que é acusada de cometer um crime, matar alguém, né, violentar alguém. Então, aí é claro, você já vai não gostando muito da pessoa, não tem como não tomar partido. Porém, aí você tem um treinamento profissional que não é nada do outro mundo, é só uma questão de usar a inteligência e dizer, olha, você é acusado disto, o que você diz a respeito? Se a pessoa fala algo razoável, você diz, bom, você tenta rebater, diz assim, mas o outro lado alega que tem provas, que diz que já filmou, que já gravou, que sabe, que tem testemunhas. Então, você pode ser duro, né, mas sem ser desrespeitoso. Acho que nós não temos esse direito de ser desrespeitosos. Apesar de que eu vejo muito esse tipo de coisa, especialmente em programas policiais, esses programas mais sensacionalistas, tem ali, às vezes, um apresentador que se coloca como se fosse o grande inquisidor, né? É um Aqui na Espanha tem muito desses programas que eu acho um circo e que o mas jornalista tem lá seu público, né? Tem seu público. Mas é isso sobre não é jornalismo, ou é jornalismo marrom, jornalismo de péssima qualidade, né? Em que você pega, e tem coisas vergonhosas, às vezes não tem um sujeito está preso, está ali dominado por um policial, muitas vezes, você nota que o cara está intimidado, e vai lá um cidadão desses, metido a inquisidor, e vai lá bancar o grande juiz, né? E acusa o cara, e ofende, humilha, e o outro não pode nem reagir porque está preso. Então, isso me parece de uma baixeza total, né? Mais uma vez, né, a diferença entre as nossas funções. O Ernesto é o repórter, é o cara que está na rua, é o cara que não só entrevistou pessoas
que cometeram pequenos crimes, como grandes também, né? Entrevistou grandes personalidades, não necessariamente criminosos, mas grandes personalidades que, enfim, que ele precisava trazer à tona temas delicados e tal. Então, ele esteve frente a frente com, enfim, profissionais e cidadãos e entrevistados de todos os tipos. Já eu, no estúdio, tem uma outra característica, né? Você apresentar a reportagem, né, feita pelos repórteres todos, geralmente, o que o apresentador faz? Ele tem o que a gente chama de cabeça, né, que é a apresentação da reportagem. Aquele texto que o texto que apresenta. Não só reportagem, né? Tem muitos textos jornalísticos que são apurados pela redação, não tem um repórter, né? Aí tem, às vezes é a própria editora que escreve, a editora executiva, como era a Sandra durante um bom tempo, ou algum outro editor escreve e você está no meio do jornal apresentando, está acontecendo alguma coisa, outra pessoa que escreve para você. E aí aparece ali no teleprompter, né? E você lê, né? Isso que ela está dizendo. Né? Enfim, o meu envolvimento, né, com as notícias desagradáveis, né, ou deselegantes, né, que a gente pode falar assim, puxa, isso não é legal. Eu apresentei vários momentos assim, e não só tem a apresentação daquilo, o texto daquilo, como a gente também tem o que a gente chama de nota-pé, que é como se fosse o comentário, né? Ou é o encerramento, é o fechamento daquele assunto. Então, quando volta para o apresentador e ele fala, nós procuramos fulano de tal, que está sendo acusado do que a gente acabou de ver, e ele não quis se manifestar. Ele não, porque a gente dá o direito de resposta a todo mundo, né? A gente tem que mostrar todos os lados envolvidos. Então, essa nota-pé, quando eu digo que é o comentário, é o desfecho, né? É a costura daquilo que foi ao ar. E muitas vezes, assim, ao voltar da reportagem para mim, me pegava de uma forma assim, caramba, um dos memes, né? Dos quais eu faço parte, assim, que eu carrego pela minha vida, um deles voltou para mim e eu falei assim, eu não ouvi o que eu ouvi. E isso foi a minha reação a um absurdo que um entrevistado, que era um médico, estava falando para a repórter, e que ele falou assim, barbaridades, dizendo, eu só vou atender aquela paciente quando eu quiser, e eu não sei o quê, e falou palavrão, e foi extremamente deselegante. Então, eu tive uma reação, né? Uma reação espontânea. Naquela hora, aquilo me subiu e eu não consegui segurar. É claro que isso é uma reação permitida, no sentido de aquilo é tão absurdo, né? O cara está sendo tão incorreto que não há, que é um consenso, né? Qualquer pessoa que veja aquilo vai falar, esse cara não podia ter falado isso. Então, ele está errado, né? E a Sandra também sempre foi muito conhecida por essa espontaneidade, né? Sim, eu já vi ela com lágrima quase... Exatamente. Até numa época, hoje até isso se tornou um pouco mais comum, porque depois da era internet, a própria televisão comercial, TV aberta e a TV fechada por assinatura, tal, acabaram adotando uma linguagem um pouco mais informal, como consequência até da comparação e da experiência da internet, que mostra que muitas vezes as pessoas querem uma apresentação de telejornais, apresentação das notícias, de uma maneira mais descontraída. Então, mas assim, antes não era assim. E antes que eu estou falando é 5 anos atrás, não é muito tempo atrás, não é 100 anos atrás. 5 anos atrás, a TV Globo, particularmente, sempre exigia uma postura muito contida, muito profissional, muito formal dos seus apresentadores, né? E a Sandra sempre foi conhecida por ir um pouco além disso, né? Claro que com, de alguma forma, aprovação da direção, senão ela teria sido retirada do ar.
mas ela era conhecida por os outros não faziam e ela sempre se emocionava, chorava, chorou algumas vezes, não pôde conter e foi e tal, aí ficou indignada com uma notícia, comentou, né, a indignação dela, externou, né, mostrou claramente isso. Então, assim, a Sandra ajudou a criar essa nova linguagem que hoje está meio disseminada, e eu acho ótimo, porque acho melhor assim, né? Eu também. Não é porque Até os antigos manuais de televisão falavam que a linguagem na televisão deveria ser conversada, como se você abrisse uma janela de manhã e falasse: Oi, vizinho, sabe da última? Olha o que aconteceu. Nossa, você viu o que aconteceu lá no Afeganistão, sei lá na Ucrânia. Então, mas assim, mesmo com o manual falando isso, a gente sempre tinha uma coisa bem dura, né? Assim, não, eu estou lendo as notícias, eu não posso mostrar nada, nenhuma reação. Somos seres humanos e acho que as pessoas querem ver, se sentir representadas por outros seres humanos também na televisão. Agora, eu acho importante deixar claro, sim, houve uma grande mudança, mas a gente não pode perder de vista que, assim, nós vivemos num mundo em que os extremos estão cada vez mais extremados, né? bem polarizado. Bem Esse é o polarizado. lado ruim, vamos dizer, dessa falta de distanciamento, né? Se antes era frio demais, agora talvez esteja quente demais, né? E isso faz parte desse clima de polarização e talvez realimente, né? E meio que é um feedback constante, né? Então, as pessoas hoje se sentem também à vontade para mostrar qualquer atitude diante das câmeras. Não sei, eu acho que aí... Mas aí é o seguinte também, né? Não tem censura. Cada um faz o que acha que deve fazer e cada um assiste o que bem entender. Se a pessoa acha que aquilo está fora do tom, muda de canal. E hoje, Sim. além dos canais da TV aberta, existem milhões, bilhões de canais de streaming, de Como o seu. internet, né? Você vai ver a Alba. Você acha que não está legal na TV por assinatura? Vai lá na Alba que é melhor. Sei lá, tem para todo gosto, né? Mas tem Sim. esse lado também com que temos que lidar, que é uma certa falta de formalidade, né? Sim. Por outro lado, assim, eu acho que o jornalismo nunca trabalhou tanto, né? Porque precisa não só fazer o trabalho que sempre fez, como tem que desfazer a fake news. Então tem que mostrar que, olha, o que vocês estão vendo ali não é verdade, né? E aí tem que mostrar por que que não é verdade. Então isso, assim, exige do profissional muito mais ainda. Então, Sim. a gente tem que entender que a polarização existe, a gente precisa ser muito sério em relação a isso, no sentido de não nos deixar envolver nessa polarização, né? A gente não está nem para cá nem para lá, a gente está só trabalhando, né? E a gente está trabalhando trazendo os fatos de fato, né? Ou Então, pelo menos basicamente, mostrando uma. Quando alguém te mostra um pedacinho assim da fotografia, você diz: olha, amigo, presta atenção, tem essa fotografia é uma coisa mais ampla de um mundo muito mais complexo. Olha só o que tem aqui. É óbvio que cada um, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Qualquer pessoa, se você convida alguém para entrar na sala e falar, fica ali olhando 10 segundos, volta e descreve o que você viu. Se você mandar 5 pessoas, elas vão descrever 5 situações diferentes. E todas elas viram, todas elas enxergaram alguma coisa. É que cada um vai se fixar, talvez, num ponto, né? Então, acho que o jornalismo hoje também tem essa obrigação de tentar ampliar o ponto de vista, dizendo, olha, esse ambiente que você olhou por 30 segundos, se você olhar por meia hora, você vai perceber que tem uma dinâmica além do que você viu, você vai ver que tem gente que entra e que sai, tem janelas que abrem e fecham, tem ventania, tem chuva, tem sol, tem um momento que fica escuro, tem um dia que fica claro, e isso tudo é do mesmo ambiente e todas essas questões são verdadeiras. Mas você precisa entender que existe esse mundo em torno daquilo que você acha que viu e que é a única verdade, né? Então, isso é um trabalho que cabe aos jornalistas, principalmente através dos veículos de comunicação mais estabelecidos, mais estruturados, né? Porque uma pessoa que faz, talvez, uma
um streaming para dar sua opinião, ela não ganha para isso, provavelmente, às vezes até ganha, mas às vezes ela só quer falar, quer ser ouvida. Tá bem, mas ela não tem um compromisso com um ponto de vista mais amplo. Ela tem o foco É o dela. foco dela, e tá Claro, certo. É a sim, opinião meu, dela. é isso. Vocês, como jornalistas, têm o compromisso e é um peso muito grande nas costas de falar para nós que não falamos, enfim, vou colocar um exemplo, com um político, como eu não falo com político diretamente, eu preciso entender pelos que os meios de comunicação estão me falando. Então, vocês Pois têm é, pois é. o compromisso de falar toda a fotografia, a verdade, a fotografia inteira. Depois cada um pensa o que Tira quer. suas conclusões, mas nenhuma fotografia também mostra 360 graus. Bom, hoje em dia já tem, né? Mas mesmo assim, você Tem não consegue drone. olhar os 360 ao mesmo tempo. A gente só consegue olhar um pedaço da foto por vez. Então, acho que cabe a cada um, pessoas que tenham assim, interesse em ter uma visão mais ampla do mundo, cabe procurar fontes de informação, não faltam. Antigamente você tinha que ter dinheiro para comprar um jornal, assinar uma revista, tal. Hoje em dia, você tendo um celular, um plano básico de internet, você tem bastante acesso à informação séria de veículos profissionais estabelecidos que divulgam boa parte das suas manchetes de graça. Se você quiser Sim. ler, talvez, com profundidade, talvez você tenha que pagar alguma coisa. Mas dá para ler, para se informar pelas redes sociais, desde que você escolha bem as fontes e amplie bastante o campo. Se você assinar só aquele perfil de um político, de um extremo ou de outro, de qualquer aspecto, essa pessoa tem um interesse, tem uma agenda e vai te passar informações que favorecem. Para eles, claro. Você não está bem informado, você está doutrinado. Você está sendo dirigido por alguém. Você se satisfaz em ser dirigido por alguém? Maravilha, é uma escolha sua. Mas se você quer uma visão mais ampla do mundo e tirar suas próprias conclusões, acho melhor procurar mais fontes de informação para poder compor a tal da fotografia, um mosaico, né, mais completo. Inclusive as que não tenham, que não sejam tão afins a você, né? Eu, por exemplo, tenho minhas opiniões, mas procuro ver o outro lado, né, para ter um pouco dos dois lados. Se eu olhar o que me interessa, no final. Exatamente. Esse vamos dizer, um vício das redes sociais, né? As redes sociais foram criadas justamente para aproximar pessoas que tinham os mesmos interesses, e aí logo a coisa virou mesmas opiniões, e aí as pessoas só falam com pessoas que pensam como elas. Continuam sempre numa bolha e não conseguem ouvir Isso é uma ruim. outra opinião. E é fundamental ouvir uma outra opinião e questionar aquela opinião. Por que aquela pessoa tem aquela opinião? O que a levou a ter aquela opinião? E isso é muito interessante, primeiro porque, eventualmente, você muda de opinião, né? E Sim. eu acho que as pessoas têm que estar abertas a isso. E também, se você não mudar de opinião, talvez você consiga, não que seja a sua intenção fazer com que o outro mude de opinião, mas você consiga se explicar tão bem para o outro que o outro mude de opinião. Ou então cada um continua com a sua se respeitando, né? Respeito é o fundamental, né? Que é o básico, assim, olha, ok, eu não acredito na mesma coisa que você, né? Há tantas religiões pelo mundo, há tantos times de futebol no mundo, há tantas etnias, há tanto tudo, e nós fazemos parte de algum, né? Desse mundão, a gente se identifica com uma coisa ou outra, e isso não significa que você está errada e que eu estou certa, né? Então, essa é uma construção de sociedade, né? A gente saber ouvir o outro, a gente conseguir, se não entender, no mínimo respeitar, né? Se não concordar, no mínimo respeitar. Eu acho que é tudo, é isso, é o básico, o respeito. É o respeito, e aí nos entendemos todos como sociedade. Falando de sociedade e deixando o jornalismo, não vou deixar vocês, o jornalismo de lado, na pandemia, que aliás o Brasil foi um país bem castigado, sobretudo na primeira onda, né, pela Covid-19, o slogan mundial era: sairemos melhores desse.
Vocês acham que realmente, como sociedade, saímos melhores? O que será que eles vão responder? A gente vai saber segunda-feira que vem. Até lá, se você gostou, por favor, compartilhe. Siga o Gato Subir no Telhado no Instagram e até semana que vem. Beijão no coração. Mua! Gente, até parece que eu tô com fome, tô com pressa.